Sejam bem-vindos a mais um episódio do Unitalk Chan. Essa semana, o meu convidado é pra lá de especial. É uma pessoa totalmente fora da curva. Eu recebo um economista que é nutricionista. Eu recebo um cara arretado que vai dizer na sua cara o que você deve e o que você não deve comer. Olha, esse meu convidado é totalmente diferente, vocês vão notar. Hoje eu recebo ele, que é extremamente estudioso, com mais de 46 artigos e 7 livros escritos. Hoje eu recebo Raniel Fernandes. Raniel, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí a presença, o convite e tudo. Que bom contribuir aqui com vocês, falar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu já fiz, contribuir de alguma maneira com você e com todo mundo aqui do estúdio e com você também que está assistindo a gente aí. Vai ser maravilhoso. Muito legal. Raniel, eu primeiro agradecer novamente, né? Você tá aqui com a gente. E assim, é muito interessante porque quando a gente começou esse projeto do Unitalk Chan, a gente tá indo aqui pro 3º episódio ainda nós estamos engateando. E eu queria conversar com todo mundo, sabe? Eu quero conversar com a galera. E quem indicou você para vir aqui do nosso programa foi o nosso diretor, que também é produtor do programa, né? Que é o Thales, que tá aqui dirigindo a gente. E quando ele falou muito bem sobre você e sobre você ser essa pessoa disruptiva. Eu fui dar uma olhada no teu Instagram e vi exatamente isso, sabe? A primeira coisa que não dá pra você não bater o olho e ver é essa quantidade de tatuagem que tu tem pelo corpo. Eu achei todas elas belíssimas, cara. É muita história, cara. Muita história. Eu quero saber já as histórias dela. Mas antes, vamos começar do começo, né? Vamos. Cara, economista formado em economia que foi pra nutrição, não são áreas diferentes? Bem distantes? Cara, totalmente distintas. Eu diria até que antagônicas em alguns casos, porque nutricionista, na maioria das vezes, principalmente do meu convívio lá com os colegas, eles não gostam muito de número, né? E o economista, por mais que o curso seja muito teórico, filosófico, a gente tem que gostar de número, porque não vai trabalhar com isso. Então, na verdade mesmo, voltando bem ali na época do meu 3º ano, que eu estudei no Arid Sá, eu queria passar no vestibular. Essa era a minha função para agradar meus pais, que eu sempre gostei de agradá-los. Então, eu gostava de matemática. Só o canudão lá, de dizer, formei. Na verdade, eu queria entrar. Eu queria passar, mano, porque tinha aquela concorrência, ainda tem, né? Não estou muito informado do atual momento, mas tinha o passo porque sei, eu passo eu posso, que era do FB, tinha uma certa rivalidade. E a gente queria dar número para a instituição, que era passar, e também para a família, né? Quer ver um fato curioso aqui? Eu trabalhei nas duas instituições. No Arid Sá e no Farias Brito. Então, tudo que tu tá falando, assim, tá ligado, tá me vindo uma memória, assim. Uma nostalgia. E tinha uns aulões, a galera ia com a camiseta, você ia fazer a prova com a camiseta. Mano, era uma parada que eu acredito que a galera deve viver isso hoje. Na época, tinha uma energia diferente. Não era só, por mais ótimo que seja, passar no vestibular da UFC, não era só passar. Tinha uma parada ali, tipo, futebol, sabe? Era torcida. Um time completo ali com você, e você queria dar resultado. Então eu queria passar. E aí, por incrível que pareça, a primeira ideia foi fazer arquitetura. Porque eu sempre gostei de desenho. Eu não era tão desenhista assim, mas eu desenhava os animes, desenhava Dragon Ball. Isso moleque, sei lá, 15 anos, 14 anos, 13 anos. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer arquitetura. Quando eu cheguei no 3º ano, que eu vi lá a média de questões, era uma média de questões que, pro nível de escolaridade que eu tinha, era um pouco aumentado. E tinha física na específica. E física não era muito a minha praia. Então eu fiquei pensando, aí achei economia. A concorrência na época era 3 para uma vaga, uma concorrência relativamente baixa. As específicas eram matemática e história. A específica é quando você faz o vestibular, que hoje não tem mais, né? Você fazia o vestibular, a primeira fase, 66 questões. Sim. Quem passava ali ia fazer uma prova aberta, que no caso da economia era matemática e história. Mas eu acho que esse modelo ainda tem na UES, não? Na UES tem. Estadual. Perfeito, exatamente. Na UFC não tem mais, exato. Correto. Que a UFC agora é só Enem. Exato. Então a gente tinha essas específicas, eu viabilizei ali, tem uma oportunidade muito boa de eu ingressar e viver tudo que eu acabei de falar pra ti. Inclusive, dar orgulho aos meus pais. Então fiz e passei. E aí, naquele momento, tinha uma divisão. Quem ficava do 40º pro 80º ficava, digamos que 6 meses em casa. Você só entrava em julho, pela quantidade de pessoas na sala, etc. Era uma coisa da UFC na época. Aí passei em 2009 e comecei a faculdade em 2010.2. Nesse tempo aí, cara, eu já treinava, eu já tomava suplemento, eu já me importava com o meu corpo, já tava ali, era magrelinho, queria melhorar. Já vinha germinando ali a ideia. Já estava plantado a ideia de ser ou personal ou nutricionista. Quando chegou na metade da faculdade, eu comecei a conviver com as pessoas que eram ali do 6º semestre,
Porque sempre tem uma galera que deixa aquela cadeira pro final, aí volta pra fazer. E aí eu me deparava com esses caras e eu ficava, meu irmão, o que é que o que é que o economista faz? Porque eu até então não sabia, não sabia. Eu só queria passar, como eu te falei. Eu só queria entrar. Eu queria entrar lá, tava lá fazendo as cadeiras e nunca me questionei. Quando eu vi os meus colegas que estavam mais à frente, eu começava a me questionar com eles. Porque isso aí é uma índole muito minha. Eu gosto muito de entender o que você faz pra saber se eu vou fazer também, sabe? Eu gosto muito da ideia do exemplo. E aí o cara falava, não, mano, eu trabalho em parte administrativa. E eu falava, meu irmão, mas qualquer cara trabalha em parte administrativa, dependendo da função, lógico, né? E o economista faz o quê? Não, tem que ver mestrado. Aí uns falavam muito para você progredir na parte acadêmica, outros falavam muito em fazer coisas que a galera da administração fazia, a galera da atuariais fazia, a galera da contábil fazia em alguns setores, né? E aí eu comecei a me questionar assim, meu irmão, será que eu quero isso mesmo para mim? Será que eu vou realmente progredir nessa parada? E isso, nutrição por trás, vindo germinando, como você falou, né? Exercício físico, minha preocupação com o corpo. Aí a gente vai aqui pular para mais ou menos 2014. Aí eu fiz o Enem. 2014, final do ano, né? Fiz o Enem com a ideia já, Paulo, de jubilar. Para quem não sabe, jubilar é o seguinte. Você tá lá, eu tava lá na UFC, economia. Se eu passasse na mesma UFC para educação física como eu tentei, eu ia jogar literalmente no lixo, ia queimar toda a economia que eu fiz. Eu não poderia mais nem reutilizar aquele negócio. Então eu ia ser 4 anos, assim, 3 anos e meio jogado fora. E eu fui com essa vertente. Não passei, por ironia do destino. Quando eu vi que eu não passei, volta ao assunto dos meus pais, eu não vou me formar pelos meus pais. Só que eu não aguentei. Quando foi 2016.1, eu fiz economia e educação física. Eu não esperei me formar, não estava aguentando mais. Porque eu queria movimentar a minha vida. Porque no paralelo, eu já vinha trabalhando como músico. A gente vai falar sobre isso também, só para dar aqui um adendo. E a grana já não estava dando. Meu irmão, eu quero me movimentar, bicho. Eu não sei se isso vai ser um futuro promissor para mim lá na frente, quando eu tiver uma família, quando eu tiver minha casa. Não sei se isso aqui vai ter renda. Então sempre aquele incômodo, né? Não de querer ser um milionário, mas assim, meu irmão, será que eu não posso tentar ser um cara que tem uma renda boa? E o que é que eu preciso fazer para isso? Mas enfim, aí comecei, 2016.1, formei economista, 2016.1. Quando foi para 2016.2, desses 6 meses só, o meu questionamento mental já estava absurdo. E eu já estava pensando assim, como eu já tinha essa experiência da economia, eu já estava pensando, meu irmão, o que é que o personal faz? E aí eu estava estudando o que é que o personal faz, como é que o personal trabalha, quanto é que o personal ganha. A visão, lá no final, eu estava no primeiro semestre, pensando como é que eu ia estar formado já. E aí... Mas isso vem desde sempre, né? Porque você me falou que antes mesmo de entrar na faculdade, você já treinava, Exatamente. Já eu já tinha uma breve noção. Já tinha uma breve noção. Mas você nunca... teve algum momento que você para de fazer essas práticas, sair da academia, parar de tomar... Não, cara, até chegar nesse momento já estava fazendo. É uma ideia que eu falo para os meus pacientes hoje. Eu treino desde 2007, nunca parei. Quando eu parava... Era quando eu ia para viajar para o interior, que é um assunto também que a gente vai tocar, que eu acho muito interessante, que eu passava 25 dias lá, que não era o mês de julho todo. Porque ainda tinha férias escolares nessa época, né? 2007 eu ainda tinha 17 anos. Sim, sim. Então, era o único momento que eu parava. Então, de lá para cá, eu nunca fiz assim, não, eu parei 6 meses porque eu desisti. Nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso em relação à alimentação e treinamento. Então, sempre dei essa continuidade. Aí, tudo bem. Como passaram esses 6 meses lá da educação física, eu fiquei vendo como é que o personal trabalhava. E eu tive algumas conclusões pessoais que me fizeram mudar. Eu quero trabalhar ali mais tipo escritório, que seria o nutricionista é consultório, você fica fixo. Acho que essa parada de ficar indo nas academias da aula, ficar lá vendo o cliente todo santo dia, eu acho que pra mim não vai rolar. E foi o que eu defini naquele momento. E aí eu comecei nutrição. Quando eu comecei nutrição, eu já tinha algumas cadeiras que eu aproveitei da economia, eu tinha o semestre inteiro que eu aproveitei da educação física, e olha o tanto de coisa que eu mudei na minha mente, cara. Eu já tava assim, meu irmão, eu quero me formar amanhã, se puder. Se puder, eu quero me formar amanhã. Que foi tecnicamente o que eu fiz. Porque oficialmente eu comecei a nutrição em 2016.2 e me formei em 2019.2. Eu não sei se existe, mas eu nunca vi ninguém se formar em nutrição em 3 anos ou 3 anos e meio. Se eu pegar o que eu fiz na educação física, então. Por quê? Porque eu tava com essa pressa. E como a Estácio tinha essa oportunidade de abrir grade, eu poderia pegar algumas cadeiras e fazer, tinha muitas cadeiras online na época já era um sistema meio híbrido, eu adiantava. Então, assim, dois desses 6 semestres aí, eu fiz na média de 13, 14 cadeiras. Eu só não sei qual foi exatamente qual semestre. E alguns outros eu fiz 9 e 11.
Era tudo gana de realmente pegar o diploma, atuar na área, Exatamente. fazer aquilo, né? De literalmente, eu quero terminar a faculdade e eu quero me formar. Literalmente era isso que eu queria. Que massa, cara, que massa. Mas assim, eu queria voltar um pouco, porque eu acho muito legal, principalmente essa área acadêmica, né, de trabalhar. Mas me passaram aqui, me brifaram, né, eu tô até com a minha colinha aqui, me brifaram sobre essa questão, cara, que eu fiquei muito curioso, sobre você tocar na noite enquanto faz a faculdade. E eu sou muito curioso, porque eu tenho muitos, eu sou músico, entre muitas aspas, eu estudo músicas aqui na REC. Se vocês veem pessoalmente, os nossos convidados veem, tem um monte de instrumento, tem uma escaleta ali. Tem uma escaleta ali, verdade. Ali no outro sala tem uma sanfona, porque não dá pra ver daqui. Eu vou trazer meu violão pra cá também. Então a gente tem vários instrumentos aqui, porque a gente preza muito pra essa questão da criatividade, e a música tem muito a ver com isso, né? Tem muita criatividade. Então, eu gosto muito de música, tenho vários amigos músicos que tocam na noite, né? Na noite aqui de Fortaleza e tudo. E eu sempre tive muita curiosidade, sempre quando eu falo com alguém, porque, cara, é um ramo meio sofrido. Demais. É um ramo meio sofrido. É muito. E você ainda fazer faculdade, Duas, né? Duas faculdades, que tempo você fazia isso? Como é que isso funcionava, Cara, cara? a música pra mim começou com tinha a gincana no Lourenço Filho, antes de estudar no área de estágio, estava no Lourenço. No Lourenço Filho tinha um negócio legal que eu vivi todas as gincanas. As gincanas acontecem lá da quinta série ao segundo ano. Como eu estudei lá da quarta ao segundo ano... Só me lembra, o Lourenço Filho é aquele que fica na Parangaba? Tem o da Parangaba e tem o da... Domingos Olímpio. Domingos no Olímpio. Centro. Quase me falha a Ainda memória. existe? O que da Parangaba já foi fechado, né? Não existe, tá lá ainda. Da Parangaba? Tá. Se eu não me engano, deve estar, eu não sei, né? Eu tô falando aqui Porque eu passo lá, eu nunca mais vi. Porque quando eu era... Você tem quantos anos? Tenho 33. 33, eu tenho 28. A diferença de idade é 5 anos aí, né? É mais ou menos o quê? Aí um ensino médio de diferença. Isso. Por aí. Quando eu passava muito ali na frente, porque eu estudava balé na Idisca. Então eu passava todo dia ali na frente, porque eu ia pra Parangaba. E tu via a galera saindo da escola. E eu via a galera saindo da escola. Hoje, quando eu passo lá, eu não vejo mais. Aí por isso que essa minha dúvida, se existe, se não existe e tal. Entendi. Eu acho que tem, sabe? Eu acho que tem, mas enfim. Eu estudei lá da quarta série ao segundo ano e lá tinha uma gincana. E essa gincana era tipo uma torcida, cara. Eles pegavam o ginásio, botavam as arquibancadas assim, aí cada sala ficava com a sua camiseta da cor, com um nomezinho. Sim, sim. Aí tinha provas, era muito massa aquilo ali. Eu vivi todos e eu tenho muito orgulho disso aí também. Por ter vivido esse momento lá que era muito gostoso. E aí tinha umas batucadinhas, você podia levar, a molecada alugava uns instrumentos de percussão e fazia umas coisas lá, tipo de torcida. E aí naquele momento ali tava o crescimento da swingueira. Ah, bom demais, bom demais. E todo mundo queria ser da banda, né, mano? Porque a gente queria ser descolado. Quando a gente é novo, a gente quer ser o cara descolado. Mas é o cara da banda ou o cara que dançava? O cara da banda. Não, o cara da banda, dançava. Eu não dançava, eu era bailarino na época. Uhum. Não, na época não, né? Eu estudei balé dos meus 8 aos 18 anos. Inclusive, é uma das coisas que eu vou te perguntar mais tarde aqui, porque a gente tinha um nutricionista lá e tal. Mas eu era o cara do balé, só que eu sempre gostei de swingueira. Só que você, o cara do balé era meio duro, sabe? E a swingueira é pra outra parada. Você tem o corpo mais mole. Você mais solto ali. Mais solto. Então eu fazia meio que parte da galera que dançava, mas eu nunca dancei. Eu ficava só olhando, olha que massa. Obrigado. Eu já gostava da parte musical mesmo. Musical, né? Da dança nunca foi minha praia, não. Então tinha aquele negócio de ser da banda, a gente montou uma banda, dando uma resumida aqui, ensaiava, era uma banda muito ruim, lógico, porque a gente tinha pouca musicalidade. E dali, quando foi incluindo os outros garotos que a gente chamava de fora para tocar os instrumentos de harmonia, guitarra, teclado, baixo, eu olhei pro baixo, cara. E eu achava massa aquele negócio do cara não ter a palheta. Porque a guitarra, o violão, o cavaco, que são os outros instrumentos de corda, você só toca se for de palheta na maioria das vezes. E o baixo eu achava legal, porque o cara tocava assim. Eu nem sabia o que era o slap ainda nessa época, né? Eu só vi o cara tocando assim. Dois dedinhos, ó. Dois dedinhos. E era um som grave. Caraca, que negócio legal. Isso eu com 17 anos. Juntei uma grana, que eu sempre fui muito assim, mano. Eu sempre fui muito de criar projetos pessoais. Juntei uma grana, fui juntando uma grana, peguei R$350. Eu lembro isso porque foi o marco, né? Peguei R$350, fui no centro, fui numa troque-toque musical aí. Aí tinha um baixo lá, um baixo Golden. Golden 5 cordas, ruim pra porra o baixo. Aí cheguei lá, cara, acontece isso daqui. Aí o cara falou, R$350. Esse é o dinheiro que eu tinha. Eu nem sabia tocar, mano. Eu não sabia tocar. Só comprou. Só comprei. O cara chegou lá, tu quer testar, mano? E eu todo sem jeito. Deixa eu ver aí. Eu lembro que ele ligou na caixa, eu mexi na corda assim.
mexi no volume, me fazendo de doido ali, que eu não sabia nada. Não, cara, tá bom. Aí tu vai levar já? Vou. Aí eu não tinha nem a capa, não sabia nem o que era nada, mano. Botou o baixo numa sacola bem grandona, e eu fui. Ou seja, eu fui de famosa Topic 28, que é lá do José Walter. Peguei, fui, voltei de Topic 28 com o baixo na sacola, cheguei em casa e agora? YouTube, videoaula, como tocar baixo. Aparecia lá, sim, quem é do ramo do baixo vai saber esse nome, Arthur Maia, até já faleceu esse cara. Ele ficava lá, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, todas as casas, e eu ficava disso aí diariamente, estudando. Então foi daí, cara. Aí, logicamente, como eu fui estudando mais, eu fui vendo outros vídeos, não tinha como comprar curso na época, não tinha esse mercado de curso. Talvez se tivesse eu tinha comprado. Então a gente ia trabalhando ali com o que dava pra ter disponível, e aí eu fui. Cara, eu fui tentando ao máximo. E foi assim que eu comecei a tocar. E quando eu comecei a tocar ali um pouquinho, que eu comecei a entrar nas bandas de swingueira, isso já ali em 2008 para 2009, ou seja, um ano e meio depois mais ou menos. Sabe me dizer um nomezinho de uma banda que tu tocou? Sei. A primeira banda de percussão, assim, percussiva, que era do colégio, chamava Sambirita. Nossa, só nome bom. Depois da Sambirita, eu fui pra Banda Alvo. Quando eu fui pra Banda Alvo, já foi uma banda de moleque também. Mas era uma banda. Tinha os dançarinos, tinha a percussão, a bateria, o teclado, o sax. Inclusive um amigo meu que tocou nessa época é personal, o Diego Martins. Ele é saxofonista, eu era baixista, tinha outra galera. Então quando eu entrei nesse mercado, a gente acabava recebendo os toques dos próprios componentes ali. Não, mas tu faz isso aqui desse jeito. Aí eram novos aprendizados. E aí foi indo. Ou seja, 2008, que 2009 foi quando eu passei no vestibular. Quando foi de 2009, 2010 pra frente, eu fui só crescendo. Quando eu tava na economia, eu tocava numa banda, cara, isso é nostálgico pra caramba, chamava Fume Samba. Mentira! Mentira que tu tocou no Fume Samba. Toquei um ano lá, pô. 2010 inteiro. Meu Deus do céu. Eu acho que eu coloco até hoje. Sabe aquelas festinhas que tá com a reunião com os amigos? A gente já tá meio bêbado e tal, os amigos... Cara, toca uma swingueira aí, bota o Fume Samba. Não, quem tem 30 anos vai saber pelo menos esse nome. Meu Deus, cara, meu Deus, mentira. Que massa. Teve a Fume Samba, e aí eu ainda fiz algumas participações com a Swingão, que era a banda dos irmãos do Myron, que era assim as bandas mais famosas da cidade, tinha o Simpatia do Samba, na época também, que era do Pedrinho Ordep, eu cheguei a tocar com ele forró, 2014, 15, 16, que ele tinha virado forró, por causa das circunstâncias da cidade, a cultura mudou e tudo, mas foi esse contexto resumido, que eu já te falei que por trás teve a economia, mudança para educação física e a nutrição. E quando eu tava na nutrição, e obviamente eu pedi... Sabe que desculpa te cortar, cara, porque eu não posso deixar isso passar. Vai. Sabe que é muito legal que eu fico imaginando aqui? É que, tipo assim, você é um cara que tá na economia. E normalmente quando você fala alguém que, eu estudo economia, etc., você já pressupõe o cara mais... o cara mais social. Mais social, aquela coisa mais, né... vou falar aqui sobre o tripé macroeconômico e tal. Você não imagina um cara tocando baixo no Fume Samba, sabe? Não, e quando eu tava na faculdade, que tu perguntou da tatuagem, cara, eu já cheguei a tatuar os dois braços dentro da economia, pô. E eu era o cara mais diferente da faculdade, porque eu sempre gostei de andar muito mais solto. Realmente um peixe eu ia pra totalmente aula... fora Não, d'água. loucura. Eu ia de regata, porque eu gostava, né? Tava treinando, aquela coisa toda. Braço todo tatuado, ninguém tinha dois braços tatuados ali. É muito raro na cidade, inclusive. Na cidade, a gente tá falando do quê? 2012, vai, 13. Até hoje, as pessoas aceitam porque enfim, né? Não tem como fazer, já desceu o goela abaixo a tatuagem. Né? Mas ainda você vê assim, gera um certo... Não é desconforto, mas você olha assim, não é comum você ver uma pessoa toda tatuada. Isso. Mas é muito legal, cara. Você bate o olho assim, você vê um monte de signos e tal, caveira e afins. Tem uma atenção. Mostra aqui pro close só tua mão, assim, que eu achei irado. Ó, é irado. É irado. Que foi na época da faculdade aqui. Na época de faculdade. O braço tinha feito antes. Imagina, no UFC... Aqui foi da nutrição, que eu vi anatomia, eu quis fazer a mão. Mas tu imagina, na UFC, tu na economia, imagina a galera toda Mauricinha, não sei o que. Sempre teve a galera totalmente... lá. Total. E eu totalmente dissonante. Eu acho que era a minha vibe. Eu não fazia isso aí de propósito pra causar, eu só gostava de ser eu. Do meu jeito mesmo, assim. Não era muito pra chamar atenção, não. Eu só simplesmente, eu gosto de tatuagem, vou pra aula de regata. Enfim, isso na época da economia, da música e tudo. Aí quando eu entrei na nutrição, que aí eu tive auxílio dos meus pais, obviamente, porque o trabalho da música não dava para pagar 13 cadeiras na nutrição, mas eu tive ali, meu irmão, acho que a época que eu mais trabalhei com música foi essa época. Eu tava tocando com todo mundo que me ligava, por qualquer cachê.
E, inclusive, daí, acho Fazer que dinheiro, né? Tinha que fazer dinheiro de alguma forma. daí pra frente, talvez no passado também, mas daí pra frente mais ainda, eu comecei a entender, assim, porque na música tinha muita galera querendo fazer piso. E eu não sou um cara revolucionário, mas eu sempre falei assim, meu irmão, piso pra você, né? Que a tua conta tá paga. Que tu pode dizer não pra R$100. Na época eu pagava 150. Tu pode dizer não pra R$100, né? E o cara que tem 3 filhos e ele tem que tocar por R$100, aí tu vai mandar ele não tocar por R$100 porque tu quer fazer um piso de 150? Eu acho legal ter um piso, mas tem que ter exceção. Toda regra. E nesse momento aí eu tocava de 100, de 120, de 80, porque eu queria pagar uma faculdade, irmão. Eu tava com um sonho de me formar em tempo hábil, e esse sonho foi muito bom ter acontecido, porque se eu não me formo em 2019.2, eu tinha pego a pandemia no meio da graduação. E só teria se formado em Poxa. 2022 e lá vai cacetado. 21, sei lá. 21, Então, assim, tinha postergado muito, sabe? Então, é legal que depois que passa, você olha pra trás e você vê que alguns períodos, algumas tomadas de decisões, algumas ruins, outras boas, elas foram necessárias pra você chegar no hoje. E como vai ser daqui a um ano, você aí? Vai ter algumas decisões erradas, quando chegar daqui a um ano, você olha pra trás e, cara, ainda bem que deu errado aquele negócio. Ou ainda bem que deu certo aquele negócio. Ou enfim, né, ainda bem que eu fiz aquilo, como foi feito. Então, essa parada do consequente, eu sempre pensei muito, por isso que eu pensei muito em passar só no vestibular, em mudar de profissão, em tentar fazer o Enem, e tentar mudar, e tentar trabalhar mais com música, mais ainda para pagar a faculdade mais rápido, para me formar mais rápido, para entrar no mercado de trabalho mais rápido. Porque eu não pensei em viver o que eu vivo hoje em relação à parte financeira, parte acadêmica, que eu nem era tão nerd assim no passado, e também em relação o que eu conquistei em forma de nome. Mas o que é que eu queria, meu irmão? Eu queria ser diferente. Isso aí eu queria. A consequência foi eu ter crescido. E não foi uma consequência em vão, obviamente, não foi por sorte, né? Até porque isso não existe. Mas é uma coisa que quando você vê um cara empresário hoje, ou alguém que está grande, ou sei lá como, essa mente ela já vem formada lá do começo, cara. Lá do começo, quando eu volto mais ainda no tempo que eu pego aí a época que eu entrei no Lourenço Filho, que foi na 4ª série, e eu me orgulho muito disso, e aí eu vou até deixar um pouco constante esse assunto de mas o mundo tá muito perigoso, hoje não é assim. O que é que aconteceu? A gente sempre foi lá em casa de classe média baixa. Classe média, eu acho que eu já tinha ali foi quando eu fui pro Ariçá, que minha mãe tirava todas as contas depois de pagar o colégio. O primeiro colégio dos meninos, depois as outras coisas. Então meus pais nunca luxaram. Você e quantos em casa? Eu e mais 2. Só que eu sou o mais novo disparado, que meu irmão tem 11 anos a mais que eu. Eita. E minha irmã tem 10 a mais. Então eu era bem mais novo. Quando eu estava no colégio, eu estava na faculdade. Então a prioridade sempre foi os estudos. E aí, a gente estudava no colégio bom. A gente morava num bairro periférico, uma casa relativamente ruim, que tinha uma televisão só, que tinha um banheiro só. Qual bairro? José Walter. José Walter, sim, maravilhoso. Pertinho do meu, moro no Bom Jardim. Eu tô mais pra lá um pouquinho. Mais pra lá, sim, um pouco mais Mas pra assim, lá. o nível de classe é praticamente o mesmo, né? Tecnicamente. Enfim, é onde eu quero chegar, que eu tava falando. Quando foi que eu entrei pra 4ª série, minha mãe falou, você vai pegar a Topic 28, você vai pegar ela aqui, que realmente é na rua de trás da minha casa, que eu moro até hoje, inclusive. Minha mãe também mora lá, tem a casa dela, tem a minha. Aí você pega a Topic, você entra, você desce em frente ao colégio, literalmente, antigamente você mandava parar onde você quisesse. Para na placa tal ali, o cara parava. Então eu descia na porta da escola e quando eu saía, eu pegava a Topic na porta da escola. Eu tinha 9 anos, cara. Eu pegava transporte público com 9 anos, sozinho. Eu acho que isso aí pra mim, por mais que eu não pegasse terminal, que era um pouco mais complicado do que a própria van, né, que chama de Topic, eu tive ali um certo empurrão pra entender muita coisa da vida mesmo. Tu tem que ir, pra tu pegar o negócio nesse horário, tu tem que acordar nesse horário. Teu almoço não vai ser mais meio-dia. Primeiro que a aula nem terminar meio-dia. Teu almoço vai ser 2 horas da tarde, então tu vai ter que se programar aqui em relação à tua fome, tu vai ter que segurar um pouco a onda, porque tu vai pegar o transporte, o intervalo na escola, 9h50. Comi. Eu ia comer de novo 1h30. E tinha que segurar a onda, pô. Ia fazer o quê? Não tinha como comprar. E era isso, né? A questão não era reclamar do financeiro. Era só entender que eu tinha que segurar a onda das, entre aspas, 10 horas da manhã até as 13h14, e isso sendo uma criança de 9 anos, entendeu?
teve que aprender essa maturidade muito mais cedo. Essa né? maturidade, exatamente, essa maturidade, eu não diria assim alimentar, mas a maturidade comportamental geral. Sim, sim. Criar regras, entender que tem coisas que você consegue fazer ali na hora, coisas que você não faz, que nem tudo, na verdade, quase nada é da forma que você planeja, que você deseja. Isso. Tem que se adequar. Vai dar errado. Vai dar errado. Topic vai atrasar, vai atrasar, você pode atrasar às vezes, então você tem vai que em pé às vezes. Você tem que se programar com todos esses erros que você não controla. Exatamente. Então isso aí foi me ensinado muito cedo, de uma forma direta e indireta, né? Por assim dizer. Então, quando tu pega e volta e acelera o tempo desse tempo que eu falei e vai pro cara que tava definindo ali naquela turbulência, né? Economia, educação física, nutrição, música, todo mundo ali agrupado em um ano, mais ou menos. Quando você volta no tempo, cara, você vê de onde é que veio aquilo. Pô, como é que esse cara tem uma vontade, assim, diferente de pensar no futuro? Porque isso foi implantado pra mim mais cedo, com o horário das coisas, com estudar no centro. Chegando a estudar no centro, eu estudava no bairro, para estudar no centro. O nível de escolaridade muda, porque é diferente. Infelizmente, é diferente. Era para as escolas ser o mesmo, mas não tem. E tá tudo certo, né? Porque faz parte da cultura, dos investimentos, etc. Do nível dos professores, etc. Então teve esse desafio, então tem que estudar para passar aqui, a nota é 7 também. É mais difícil, a nota é 7. Então assim, tinha toda essa parada. Não fique de recuperação, porque se eu ficasse de recuperação, eu não viajava pro interior, que é um assunto legal que eu quero falar também, que era nas férias de julho, que tinha recuperação para julho e tinha recuperação para dezembro. Sim. E se eu ficasse de recuperação em junho, eu perdia metade de julho, eu só tinha 15 dias de férias. Se eu tivesse só 15 dias de férias, eu não conseguia passar os 20 e poucos dias, que não era 30 total, lá na fazenda do meu tio avô. Que ficava onde? Eu ficava lá em Tauá. Na verdade, ainda vou lá. O pessoal que me acompanha aí sabe. Foi engraçado. A última vez que eu fui, eu posto meus stories, né? Aí tem uma menina que... Uma das minhas seguidoras, a minha amiga, paciente também, inclusive, que ela comentou assim... fui dormir, aí acordei no Globo Rural. Tipo, ela viu meus stories, quando olhou do outro dia... Eu tava mostrando vaca, carneiro, galinha. A vida no campo. Não, e sabe o que é legal isso? Esse contraste é que, tipo assim, quem mora em Fortaleza, principalmente quem mora no Ceará, tem muito isso. Porque Fortaleza, apesar de ser uma cidade, uma cidade grande, afins, arranha-céus, não sei o quê, toda tecnológica, a região metropolitana está se desenvolvendo também tal qual, né? Você fala em Eusébio, é uma parada fora do... Tá diferente. Maracanaú e tudo. Calcaia nem tanto, mas tá se desenvolvendo também. Todas essas regiões serem bem desenvolvidas, passou dali, é interiorzão. É interiorzão, é gado, é gado na rua. A coisa mais comum é ter placa, cuidado, gado na rua. Então, assim, a parada você vira a chave. Então, não é tão não fora tá da longe, realidade. Não tá tão longe. Nossa, porque você vai pegar São Paulo, essas regiões, pra você realmente chegar no interiorzão, você tem que ir tem que ir pro Nordeste, talvez, ali, não sei se tem, né? Aqui não, aqui a parada é um pouco diferente. Fortaleza mas passou ali da região metropolitana, é interiorzão mesmo, sabe? E aí, cara, eu comecei a ir pra esse interior, ele fica... Tecnicamente, você vai... Aí, mais ou menos 35 km de rodovia, você entra no mato, né? Ou seja, no município, na comunidade. E em estrada de barro, você vai dirigir ali mais ou menos uns 20 minutos. Então, se você tá na casa lá e quer ir pra cidade de Tauá, você vai dirigir mais ou menos 1h30. Em média, uma hora. Se for de noite, dá mais porque você vai mais lento, né? Enfim. Então, era uma aventura até ir pra cidade da casa, né? Então, era um interior que eu vivi, cara, costumes muito mais precários do que era na minha casa. E eu achei isso fantástico. Porque a primeira vez que eu fui pra lá, eu lembro assim, flashes, eu era mais novo do que a 4ª série, eu fui com meu pai e tal. E eu era garotinho, assim, eu lembro alguns flashes, eu era moleque, sei lá, devia ter 8 anos, sei lá. Eu lembro que a gente foi pro interior, que tinha uma casa, que depois ficou muito diferente, que era água no pote, banho de cuia, que a gente fala no Ceará. Não tinha energia, luz de lamparina, ninguém assistia televisão, mas era muito legal. Quando eu fiquei maiorzinho, quando eu fui ali pra 14, 13 anos mais ou menos, eu em conversa com meu pai, eu sugeri essa ideia de ir pra lá, que a gente ia muito raramente. Que eu não sei se foi eu que tive essa ideia, não me fala a memória exatamente, ou se foi ele que me deu essa ideia. De pegar julho e passar o mês inteiro lá. Com o meu finado tio-avô, José Antônio. Então a gente passava, eu passava, na verdade, o mês inteiro. Como eu era mais novo, eu levava um coleguinha.
Então a gente ia 2, aí, meu irmão, vida de interior, baladeira, moleque, entendeu? Bila, bola, jogar não, essas correr no meio brincadeiras do matagal. aí, tipo assim, muito divertido. Então quando eu chegava lá, ó, isso eu tinha o quê? Ó, uns 13 anos. Eu chegava lá, era o seguinte, a água tá aqui no pote. Então desde cedo eu já fui colocado em Sempre regras. gelada, porque a água de pote sempre tá gelada, o que é Tá maravilhoso. fria. Tá fria. Tá um frio bom ali. Não tá quente, né? Exato. Não é quente. Aquela tibum, Então, a aguinha de pote, você via a aguinha. Não é uma água que você não vê a cor aqui, sabe? Era uma água barrentinha, você tomava. Então, a comida era sempre arroz e feijão todo dia, almoço e janta. E era o que tinha. Eu achava massa. Talvez para alguns garotos hoje colocar isso no regime disso aí vai ser uma tortura. Eu queria ir para lá. Eu ia porque eu queria. E eu ia para passar vários dias. Eu sabia que eu ia passar na média de 20 dias. Daquele jeito, diariamente. O que passava na tua cabeça? Porque, tipo assim, são distâncias, sabe? O cara que tá no Aritzá, o cara que tá no Lourenço Filho, ele tem uma realidade. Você mesmo citou isso mais cedo, né? Uhum. Essa questão eu tinha acesso à educação, você tinha acesso a pessoas que falavam de outras coisas, que estavam em outras coisas. Você estava no centro, numa área nobre da cidade, então você via coisas diferentes, falava de coisas diferentes. Aí daí você ia pro interior, acabava acessando pro interior. Os assuntos são diferentes, a forma de ver o mundo é diferente, as dificuldades são totalmente outras, sabe? Então, como era essa cabeça, principalmente jovem? Como é que isso te afetou efetivamente hoje, a entender essas diferenças? É isso que eu tô tentando te falar, assim, acho que vou tentar falar de uma forma mais resumida. Eu acho que a maneira como a gente vê o mundo muda muita coisa e conforme você entra nesses mundos que você enxerga, isso vai diretamente mudar totalmente as suas tomadas de decisão. Porque você entende como é a coisa na prática. Sem estar debaixo da asinha do papai, da mamãe ou da família. Embora eu estava lá na família, tinham regras. E eram regras que para aquelas pessoas eram regras óbvias. E a gente, na verdade, eu cumpria de boa. Porque num ambiente, aquilo ali tudo era óbvio. Não era um ambiente ali que tinha pizza, mas eu tinha que comer arroz e feijão. Era um ambiente que todo mundo comia arroz e feijão. Não era um ambiente que eu tomava água de barro porque eu estava sendo lesado. É porque só tinha aquela água ali. Não era um ambiente que não tinha televisão só pra mim que eu tô de castigo. Ninguém tinha televisão. Não existia, não tinha energia. Foi chegar a energia lá em 2015, 16, sei lá. Eu ainda vivi 1 ano ou 2 anos nesse momento mais tipo filme mesmo, novela, que foi muito massa, inclusive. Então, tinha essa vibe condicionada do ambiente, mas era o ambiente. E eu entrei naquele ambiente. Entendeu? Que legal. Isso é massa, cara, porque como a gente pode evoluir aqui, passar no tempo, como eu trabalho com pessoas e eu trabalho com mudanças de estilo de vida, às vezes, cara, eu não consigo te dizer tecnicamente a taxa. Mas eu consigo olhar para uma pessoa e falar assim, meu irmão, essa pessoa aqui, de duas, ou não vai conseguir, ou vai dar muito trabalho. Porque essa parada de quantificar o método de hábito dessa pessoa, ela nunca foi exposta a isso. E eu tô falando com um cara empresário que tem 2 filhos e tem 38 anos. Ninguém nunca mandou ele comer alguma coisa. Ninguém nunca falou que aquilo que ele comia era errado. Só que agora que ele tá mais velho, talvez tá com uma doença associada, talvez tá vendo a filha engordar também, quer dar um exemplo. Enfim, há vários outros problemas que a gente pode citar aqui. E para ele vai ser muito difícil porque ele nunca se deparou com esse ambiente. Ele nunca se colocou nesse ambiente, ele nunca entendeu esse tipo de metodologia. Então, a pessoa não entende. Quando a gente fala em entendimento, por exemplo, tu pega uma criança de 8 anos e tu fala respeito. Ela sabe, respeito é uma palavra. Talvez ela saiba até escrever essa palavra, mas ela não entende essa palavra. Fala o que é isso. Me dê vários exemplos. É uma criança de 8 anos, 9 anos. Tá aprendendo a falar agora. Tu pega um adulto de 35 anos e tu não vai falar tecnicamente a palavra. Talvez ele sabe conjugar a semântica da palavra. Mas tu fala assim, ó, mudança de estilo de vida. Ele não vai saber o que é isso. Talvez. E muita gente não sabe. E o que é que eu acredito? Que esse cara, assim, pelo meu viés pessoal de vida, né? Que esses caras, essas moças, esses seres humanos, eles não tiveram esse tipo de convivência no passado, esse tipo de vivência no passado. Consequentemente, eles sofrem muito mais agora quando eles precisam fazer alguma coisa pela saúde ou pela estética. Porque quando você faz por conta própria e você se promove a estar naquele local, e aquele local ele não é um local poluído, tem reclamações e brigas nos interiores, lógico, né? Como estamos usando exemplo do interior. Mas não é uma coisa como uma vida dentro de uma casa, dentro de uma família que está ali com a renda mais alta e precisa se racionar em relação a alguma coisa, fazer um exercício que nunca fez, entendeu, cara?
Então isso forma o ser humano. Inclusive, quando você pega famílias, quando você pega o cara que... Eu falei do ruim, né? Falar do bom. Do cara que já entende, quando eu pego um cara que, não, cara, eu vou passar a tua dieta aqui, o cara fala assim, não, Raniel, pode passar aí. Passa aí, o que tu colocar aí eu sigo. Se você for investigar esse cara, já é aquele cara... Não é um exemplo, né? Eu tô só dando um exemplo. É aquele cara que talvez pegou... Não que pegar transporte público mude a sua alimentação, mas é o cara que talvez pegou transporte público, talvez estudou Sabe mais... fazer sacrifícios, né? Exatamente, ele Aprendeu entendeu a algumas fazer. regras. E quando ele chega no nutricionista, no médico, ele entende assim, cara, o teu serviço é X, eu entendo que o teu serviço é bom, eu pago, eu não reclamo o preço. A dieta é essa aqui. Às vezes o cara reclama uma coisinha ou outra, beleza. É pra comprar isso aqui, ele entende... Tu tirou meu café, bota meu café de volta. Ele entende ali o globo da mudança, porque ele já fez várias mudanças desde cedo. Mudanças obrigatórias, talvez. Cara, já que a gente já entrou nessa saindo um pouco ali da seara da história da sua vida, que é maravilhosa, inclusive, parabéns, sabe? Obrigado. É sua responsabilidade, não é a história que você trilha, né? Mas é muita sua responsabilidade saber o que fazer com ela. E aparentemente, assim, você soube lidar muito bem com essas coisas e trazer para sua profissão. Eu acho isso interessante, sabe? Quando você pega situações da vida e faz da laranjada uma limonada, né? Exatamente. Então, Raniel, eu fiquei muito interessado agora em saber dessa tua parte agora de nutricionista, já formado, já atendendo. Porque assim, como eu falei, eu tenho citado bastante nos episódios que eu fui bailarino, porque meus amigos falam que eu falo pouco sobre isso, né? E foi uma parte muito importante da minha vida. Eu comecei a dançar balé com 8 anos de idade, muito de contragosto, e fiquei 10 anos, né? Eu era artista circense. Minha mãe me prometeu uma bicicleta caso eu passasse na escola de balé. Eu passei 10 anos lá dentro, nunca Mas vi era essa teu trabalho? Não era trabalho. Era hobby? Não, era hobby, porque lá no Bom Jardim tem até hoje, o Circo Escola e os ABCs, que são projetos do governo, que eram cursos, sabe? Que a gente fazia realmente curso de circo. E meu pai sempre tem essa máxima, né? Que pra ele, criança em casa é só nas férias e pra dormir. O resto tem que estar fazendo alguma coisa. Então eu estudava de manhã e fazia um curso à tarde. E quando eu fiquei mais velho, fazia um curso à noite também. Então fazia 2 cursos e eu só passava em casa pra comer e dormir. Só. E nas férias eu ficava em casa. Então, raramente eu estava em casa. Então, eu comecei a fazer balé com 8 anos de idade e dancei até os 18. E na escola que eu dançava, que era a Edisca, aí não sei se você conhece, eu sempre falo isso. Nunca ouvi falar. Esse podcast tá virando quase uma evangelização da Edisca. A Edisca é uma escola de dança aqui do Ceará, que é uma instituição de caridade. Lá só entra pessoas de baixa renda, por uma seleção. Não tem pessoa... Porque o balé, quando a gente fala, né, sempre... classe social alta, etc. Não. Lá é totalmente o contrário. Só entra pessoas de vulneráveis socialmente. Esse é o termo. Então, são crianças, né, que vêm oriundo de periferia e afins. E lá, cara, é um mundo à parte. Acesso à arte, acesso à nutrição. Lá eles dão alimentação. O transporte quem paga são eles. Acesso à bolsa de estudos. Boa parte dos meus colegas estudaram. Eu ganhei bolsa de estudo também, acabei não entrando pro Aritsá e afins. Aritsá, Farias Brito, todas essas. Posteriormente vim a trabalhar nessas instituições. Então, e lá a gente tinha... Agora chegando na minha pergunta. Lá a gente tinha essa parte da nutrição. Que, se eu não me engano, o nome dela era Mônica, a nutricionista de lá. E eu lembro que, assim, dentro da instituição, mais uma vez, eu era bailarino do corpo de baile. E o corpo de baile é o corpo profissional da disco. A gente dançava valendo. Tinha, em período de espetáculo, que antecedia 6 meses antes que a gente entrava em período de espetáculo, a gente dançava, cara, 8 horas por dia. 8, 9 horas por dia. Rotina pra memorizar os passos, aquela coisa toda. Era rotina de atleta. Era aula de preparação física. Eu não sei se tu conhece. Era da Estácio também. A Bárbara e o Robson. Que eles eram da FIC aqui, Professores, né? Professores da... Não, cara. O Robson é de ginástica rítmica e a Bárbara também. Se eu tivesse feito educação física, acho que do segundo semestre pra frente eu teria conhecido eles. Que tem ritmo e dança. Uma coisa assim que tem. Que eles são aqui do Avia Corpus. Eles são de lá. Eles devem ter dado aula pra galera que passou... Que
porque eu fui pra nutrição, né? Uhum. Com certeza deve ter dado aula. Tá, e eles têm essas cadeiras. Então, assim, a gente tinha aula de preparação física e a parada atleta, sabe? Atleta mesmo. A gente fazia aula, era 8, 9, chegou a dia na época de férias, chegar na disca 7 da manhã e sair 10 horas da noite, sabe? Assim, o dia inteiro, porque era uma preparação. E eu lembro que não tinha muito esse trato. A gente comia bem, tinha os cardápios e tal. Só que não tinha muito essa parada só pode isso, só pode aquilo. Porque quando chegava em casa, comia o que tinha. Era a parada que tinha. E agora chegando nessa parte de atleta, e essa é a minha pergunta, meio longa, meio extensa, que era só pra poder contextualizar. Pra um atleta hoje, é óbvio que existe essas grandes diferenciações. Mas pra ti, quando você vai tratar essas duas pessoas, quais os pontos principais que tu realmente pega no pé do atleta, que tu dá uma aliviada na pessoa normal, assim, que não tem essa carga tão alta? Na verdade, o nível. Na verdade, tu não poderia nem ter falado do atleta, quando eu falo assim da pessoa que tem 5 anos de musculação e da pessoa que tem 1 ano. Pronto, perfeito. Eu fiz. Como eu te já falei. fica mais legal. Como eu te falei, eu sou totalmente leigo nessa parte, sabe? Então, assim, eu estiquei muito a pergunta pra poder tentar contextualizar. Mas como seria essa diferença? Porque quando você pega duas pessoas, e eu posso, para melhorar o exemplo, né? Vamos pegar aqui duas mulheres, ambas obesas, sei lá, 1,60 m, 90 kg, ambas com 30 anos, ambas com um filho. Pra ficar bem difícil aqui a vida em relação à rotina. E filho pequeno, sei lá, de 5 anos. Esses dois exemplos. Uma tem 5 anos de musculação, que nunca parou, mesmo com a gestação, ele treinou, só parou quando não deu pra ir mesmo. E a outra nunca nem fez musculação, por exemplo. Quando você pega esses dois níveis de pessoa, consequentemente, a pessoa que tem mais exercício, ou seja, que ela plantou o que ela vai colhendo durante a vida, provavelmente ela tem menos problema de saúde, provavelmente. Provavelmente a dieta dela vai ser mais alta, provavelmente ela vai se dar melhor com a dieta, porque não é uma regra, mas quem faz exercício se alimenta melhor do que quem não faz. Na maioria dos casos, eu vou dizer, na imensa e esmagadora maioria. Então a ideia seria mais a conduta clínica direta. O que é que vai ser passado diretamente em relação a quantidades de uma para a outra. Porque o tipo de alimento pode ser até exatamente o mesmo. Posso colocar para dessas duas moças aqui nesse mesmo exemplo, posso colocar doce depois do almoço, posso colocar pão durante o dia e durante a noite. Posso colocar, sei lá, algum lanche fora da dieta, para ela trocar eventualmente. Mas a ideia seria essa, inclusive o resultado. Consequentemente, a pessoa mais treinada, por ter mais tempo de treino, mais performance e, obviamente, conseguir fazer mais trabalho de intensidade, ela vai com certeza objetivar um resultado melhor, ou se não, em menor tempo. Isso é uma coisa que a gente visualiza. Quando a gente vai para os altos níveis, assim, tu pega um cara muito praticante de atividade física, mas não atleta competidor, e tu pega um atleta competidor. Atleta competidor, a gente faz trabalho de 15 dias para ele melhorar. Sério? É tão curto 30 assim? dias. Jogador de futebol melhora muito de um jogo pro outro. Uma semana só de trabalho. Inclusive, eu fiquei sabendo que você tem na sua casa uma coleção de troféus, de camisas e tal. Você pode citar aqui pra gente alguns nomes, assim, pra gente saber quem são seus clientes? Eu vou citar os nomes dos que estão hoje lá no consultório. Tem o Everton Cebolinha, que na época tá no Flamengo ainda. Sim. Isso foi um trabalho feito em 2021. A camisa do Flamengo, acima dele tem Felipe Jonathan na época do Santos, tem Felipe Jonathan na época do Fortaleza agora também. Tem o Júnior Batista, que tá na Tailândia, ele é baiano, gente boa demais. Tem Lucas Braga, que tá jogando na Coreia, que é um cara do Santos também. Tem Matheus Gonçalves, que na época tava no Ceará, tá jogando no Goiás, passou pelo Vitória. Tem o Sanches, que tava no Vitória, lateral esquerdo, que a camisa tá lá, ele tá jogando, se eu não tô enganado, na Portuguesa do Rio de Janeiro. Tem também do ABC, que é do Valfrido, que é até cearense, inclusive, o Valfrido. E acima do Valfrido tem a do Matheus, que é do Ferroviário. A do Valfrido, cara, que é até interessante eu comentar, é a camisa mais irada que eu tenho. É do ABC. ABC é um time de Natal. Mas por quê? Porque eu fui fazer um trabalho com ele em Natal, e aí eu fiz lá, atendi ele, fiz todas as avaliações e tudo, projetei tudo que era pra projetar. Aí eu falei com ele, cara, tu pode me dar uma camiseta tua? Ele, posso. Ele levou na sacola. Uma sacola tipo de cartolina, sei lá. Esse material, aquele papelão. Uma sacola opaca, não dá pra ver o que tem dentro. Essas de shopping, né? Quando você compra uma coisa... tipo isso, né? Aí ele me entregou a camiseta, eu também nem pedi pra ele autografar, nem nada. Beleza. Aí eu fiz o trabalho com ele, fiquei com a camiseta aqui. Aí ajeitei as coisas lá, tava no apartamento lá em Natal, aquela coisa toda. Ele foi embora. Quando depois deixa eu ver a camiseta aqui.
Peguei a camiseta, botei em cima da cama assim pra olhar e eu falei, caraca, mano, eu não acredito nisso, velho. O cara me deu, Paulo, a camiseta da final do Brasileirão da Série C do ano que eu fui atender ele, que foi do ano passado. Tipo, Que uma camisa massa, troféu. Que massa, camisa Essas troféu. camisas são produzidas e elas têm ali tem pintado, né, o jogo, a data e tem os packs aqui. Tem um patch aqui de final, tem um patch aqui e tal. Então, assim, é uma camiseta que o clube não faz 2 vezes, porque esse jogo talvez nunca mais aconteça com esse mesmo time, entendeu? Então, literalmente, é uma camisa troféu do cara e ele me deu, entendeu? Eu falei, caralho, meu irmão, qual a importância desse negócio, mano, pro cara? Que massa. E ele melhorou Que muito. massa, que massa. Caralho, que foda. Foi muito massa essa camisa. Agora, Raniel, já que a gente tá falando sobre essa questão da nutrição em si, vamos pros mitos e tabus. Porque eu, particularmente, sou um cara que, assim, tenho pouco apreço pelas coisas que como. Uhum. Gosto muito de comer bem. Muito, adoro, assim. Eu sou o cara que já passou por toda a cidade vendo a melhor hamburgueria, onde tem a melhor pizzaria, onde se toma o melhor sorvete, qual é o melhor açaí. Eu gosto de fazer essas paradas, sou meio nerdão nesse sentido. Uhum. Mas, questão de regular mesmo, eu acho que a última vez que eu regulei a minha alimentação, eu ainda estudava balé, sabe? Uhum. Hoje em dia, é café com açúcar, só que eu pratico esporte hoje em dia, né? Eu ainda faço crossfit, ainda sou meio... Eu tenho ali aquela meia... Dou uma queimada ali nas calorias. Mas a minha alimentação é horrível. Tanto é que eu tenho vários problemas intestinais, refluxo, gastrite, não sei o quê. Eu vivo reclamando disso, mas tô ali comendo farinha, tô ali tomando café, que nem um louco. Então, assim, mitos e tabus. O café, ele é tão prejudicial assim ou não? Porque o que eu escuto da galera... Vai ter o pau no café, e eu amo café, eu fico, meu Deus, será que se eu for nutricionista ele vai me proibir? Não, cara, na verdade não. É só um adendo do que tu falou, tu regula tua alimentação sim, pelo menos em quantidade, que tu não é um cara obeso, tu não é um cara que tem excesso de gordura. Então tu come, tecnicamente, em calorias fora do excesso. Principalmente na maioria dos dias, porque senão tu tinha excesso de gordura, isso é um ponto. Sim. O segundo ponto é que quando a gente passa para problemas gástricos, a gente fala de comportamento, não de alimento. Por exemplo... Eu não tenho problema gástrico. Eu não tenho refluxo, esofagite, gastrite, não tenho nada. Então eu vou tomar café de boa, em qualquer horário. Não vou ter nada disso aí. Agora, se eu tenho problema gástrico, quando eu boto o café, quando eu boto a farinha, eu fico com pigarro, eu fico com refluxo, eu fico com azia, eu fico com má digestão arrotando o tempo todo. Não dorme direito igual eu ontem, não dormi direito com a minha barriga. Eu tenho soluço. No meio da noite eu acordei com soluço. Isso é problema estomacal. Então, isso aí advém do comportamento, nesse caso aí. Então, o café pode ser prejudicial a quem, né? Depende da pessoa. Tem gente que toma café, cara, eu tenho um paciente assim, não toma café assim, uma caneca de café, mas gosta de tomar café com leite na janta, comendo um cuscuz e tal. Tem várias pessoas assim, não é muito, mas eu já vi alguns desses aí. E eu pergunto, dorme bem? A pessoa, durmo. Então, show de bola, perfeito. Não tem problema, porque é o teu feedback em relação ao teu hábito, que é até do muito que a gente conversou aqui, né? Que você construiu esse hábito. E eu não vou tirar do teu hábito. Mas, se dentro do teu hábito tem um problema, eu vou te pontuar em relação a esse problema, que fatalmente nem vai ser do alimento, cara. Pode ter certeza disso, bicho. O alimento, ele não... No sentido alimento, quando a gente fala de alimento, né? Ele não vai causar mal pro ser humano. Não assim diretamente. Não é o alimento. Talvez a quantidade que você come e a quantidade durante o dia. E talvez você para o alimento. É a mesma história do reimoso. Não existe alimento reimoso. Existe o seu corpo que tem uma certa sensibilidade inflamatória durante um processo inflamatório para algum alimento que para você é inflamatório. Ah, tem um corte, comeu carne de porco, inflamou. Faço tatuagem, fiz, cara. Cansei de ir pra praia comer camarão. Gostava muito de praia no passado. Ia pra praia, ficava na sombra mesmo por causa da tatuagem, camarãozinho, comia. Nunca tive problema. Porque dentro da minha genética, eu não desenvolvo isso. Tem gente que não consegue nem cheirar o cheiro do caranguejo, que fica todo embolado. É o corpo. Não é o alimento. É o alimento pra ti, talvez. Eu tenho tanto problema alimentar. Tanto. Pois Peixe, eu não como, não posso. Caranguejo, nem pensar. Só tem de pensar alergia, já tu dá fica empolado? Sim. É. Uma vez eu Tem tava muita gente. Uma vez eu gosto muito de praia, sabe? Só que o meu rolê de praia eu vou pra aquelas praias que tem calçada.
porque até a areia do mato também me deixa meio assim. Uhum. Fico sentado ali, tomo uma cervejinha, fico olhando pro mar, aquela maresia, as pessoas ficam... Curte a vibe. Eu sou o tá cara de que boa. guarda as bolsas, sabe? Certo, Todo mundo entendi. vai pro mar e eu fico lá vigiando as bolsas. Certo. Fico tomando minha cervejinha ali, no máximo um amendoim, porque qualquer coisa me dá problema. Eu tava com a moça, aí ela pediu uma porção de tira-gosto, sabe? Aí eu peguei, sabe, na fome, eu peguei aquilo ali, tava tomando cervejinha, pum, achando que era o quê? De queijo, porque ela falou que era de queijo. Uhum. Quando eu comi era de camarão. Foi dali pro UPA. Eu nem esperei. Eu fui, quando tava chegando na metade do caminho, fechou a glote. Quase morri. Então é um problemaço, assim. Mas voltando, já que a gente tava falando sobre essa questão de alimentos, e é interessante a gente falar disso, porque eu sobretudo no TikTok, eu vejo muito nutricionista dizer: não coma pão porque você vai morrer. Uhum. Não coma aquilo porque senão você vai viver não sei o quê. Evite o glúten. Não sei o quê. Você não pode isso, não pode aquilo. Pô, eu vou viver do orvalho e da energia do universo? Uhum. Eu sou Dragão Guerreiro? Uhum. Não entendi isso, entendeu? É a ideia do marketing aí, Paulo, porque infelizmente, e eu falo a palavra infelizmente corretamente, o marketing ele tem a parada do engajamento. Dentro da nutrição é um infelizmente muito foda. Porque dentro de outro cenário, tu vai ali fazer um gancho, tu vai fazer uma parada que pega a atenção do cara que tá vendo, que tu quer vender alguma coisa. Na nutrição, eu preciso te falar uma merda pra tu prestar atenção. Infelizmente é isso. Porque senão tu não presta atenção. Se eu falar assim, ó, o benefício, que é um conteúdo ruim, inclusive. Benefícios da maçã. Vamos fazer um corte? Tu nem quer olhar. Vamos fingir um corte agora? Vai. Vamos fazer uma parada. Cadê meu No diretor? ao vivo. Cadê? Pra qual câmera ele faz esse corte? Vamos Aquela aqui. ali, Vai. Vamos fazer um corte disso. Tu quer fazer de quê? Vai, os benefícios da maçã. Não, Esse. mas eu Vamos nessa. é muito tosco isso aí. Não, vamos, vai ser engraçado. Esse é o primeiro corte que eu vou postar, vai. Vou fazer benefício da maçã. Vai. Aqui no ao vivo aqui. Aqui não, vai. Sem ensaio, né? Sem ensaio. Benefício da maçã. Ela é uma fruta digestiva. É suculenta, tem água, melhora a sua hidratação. Coma maçã. Quem é que vai ver isso, cara? Na moral. Maçã vai te prejudicar, maçã vai destruir o seu estômago, prejudica a gastrite, engorda. Não, todo mundo vai querer ver. 2 segundos aqui já dá uma... Caraca, eu como maçã todo dia, a pessoa nem come. Pronto, beleza, é isso. Como maçã todo dia, vou morrer. Do café, bebo café todo dia. Não, eu gosto muito de café, mandaram não beber e tal. Então, recapitulando, o marketing ele tem dessas. E isso, infelizmente, nesse âmbito, exatamente sendo bem preciso aqui, específico, é muito ruim, cara. Eu lamento muito, porque tem gente que é formada e ser formado ou não quer dizer nada. Mas, assim, é um cara que tem um conselho ali vigente para ele obedecer e, mesmo assim, ele fica totalmente aleatório ou quem sabe, até antagônico a tudo que ele acredita. E muitas das vezes, Paulo, eu falo assim, dando uma ideia pessoal, às vezes eu acho que o cara sabe que tá falando besteira. Porque tem muita coisa, mano, que não tem pé nem cabeça e o cara tá falando, mas ali, tá indo lá, tem o aviãozinho lá do Instagram, tem uns 1.500. Eu já vi médico aqui da cidade falar que perfume prejudica a tireoide. A galera deve estar ligada aí do que é, não vou citar nomes. Por quê? Porque tem engajamento, cara. Ó, tá vendo esse perfume aqui que você passa aqui, ó? Vai deixar você com hipotireoidismo. O cara falou isso, mano. E eu tenho certeza que ele sabe que não causa, bicho. O cara é médico, pô. Não vou falar especialidade, que também vai chegar no nome. Vamos atrás do cara, mas então, assim, porca, cara. Bicho, eu já vi outros exemplos. Esse aqui é o que é mais recente, talvez aconteceu há 2 meses atrás. Então tem vários outros, mano. E aí, nesse fogo cruzado entre o nutricionista que fala uma coisa mais concisa e o cara aqui que é só engajamento, estão vocês. E aí vocês, querendo ou não, vocês que eu falo, vocês que eu tô te colocando no público leigo, que foi tu que se assumiu leigo, né? Não, sim, eu sou leguíssimo. Você, infelizmente, vai olhar pro lado mais polêmico, pô. Porque é natural da nossa atenção. A gente não quer o cara informar, não quer informação. A gente quer entretenimento. Sabe quem me abriu o olho? E eu vou ser bem sincero com você. Ele é famoso, mas quem me realmente abriu o olho pra essa parada foi o Rodrigo Góes. Tem uma entrevista dele que ele fala que, pô, eu coloco ali um chocolate na prescrição pra minha paciente. Porque se eu tirar o chocolate, vai acontecer ela vai acabar gerando uma compulsão. Ela vai comer de qualquer forma. Ela vai gerar e vai... O nosso trabalho vai todo por água abaixo. E bate naquela parada que tu tinha falado mais cedo, né? Que a alimentação é comportamento, né? E mudar o comportamento infere em mudar a alimentação. Então, se você não tem
você precisa ir fracionando, né? Não tem como você mudar Não tem. hoje. Eu tomo muito. Cara, eu falo do café porque eu tomo muito café. Muito café. Hoje bem menos. Quantidade, Hoje, litros. cara, hoje bem menos. Hoje eu tomo talvez Chuta. 1 litro. Certo. Antes eu já. Toma depois das 19 horas, 20 horas? Hoje não. Hoje eu só tomo até no máximo 3 da tarde. Eu tô tomando café. Depois Beleza. disso eu paro. Beleza. Mas teve um período ali da minha vida. Isso, tô falando pandemia, 2020, 2021. Eu trabalhava no Farias Brito. E era um setor, que era o setor de audiovisual de lá. E só ia pra lá eu e outras 3 pessoas. Por causa da pandemia, afins, isolamento, afins. E eu falava pra moça do café, que fazia o café lá. Falava assim, ó. Toda vez, de 2 em 2 horas, passa aqui e vê se tem café. Possivelmente não vai ter, porque eu vou ter bebido todo. E traz uma garrafa nova. Então, eu posso te dizer que sozinho eu tomava uns 5 litros de café, 6 litros de café por dia. Isso de 8 da manhã às 10 da noite. 10 horas da noite eu tava com café na mão. Lembra do que eu te falei? O café, por exemplo, eu bebo café, muita gente de casa bebe café. O café não faz mal. Porque senão todo mundo tinha problema. O que é que faz mal? Quantidade. Tua quantidade tá abusivamente no excesso, cara. Tá extremamente abusivamente, muito do superior, do acima do excesso. Obviamente, tu vai ter algum problema gástrico. Entende o que eu quero dizer? Eu tinha problema E gástrico, aí eu não tá o dormia detalhe, direito. aí volta. O que é que causa, por exemplo, nesse exemplo aí, tu tomar café em excesso? O que é que vai tender a tu ficar tomando café em quantidade alta? O comportamento. Cara, dificilmente um ser humano sem problema com... É foda falar que, algo que ninguém tem problema comportamental, né? Mas assim, se pegar um cara mais são de mente, provavelmente ele não tem problema alimentar nenhum. Nem de vista nem de desejo. Que é uma mente mais condicionada. Eu posso, assim, falar um pouco de mim. Eu me considero desse jeito. Eu não me considero um cara que tem vícios alimentares. Ah, eu como pizza? Como? Quando eu quero. Se eu quiser passar um mês também sem comer, eu passo. De boa. Pra mim não tem problema. O cara chega num nível... Outra vez eu vi um... Sabe aqueles treinos de atleta, bodybuilder? Tem um cara filmando, tem os caras treinando, né? Aí tinha um cara treinando com um atleta e o cara perguntou assim, qual é o grupamento muscular que tu mais gosta de treinar? O cara ficou sem resposta. O atleta falou assim, mano, eu gosto de tudo. Minha mente é muito condicionada. Eu venho pra academia pra treinar, porque eu gosto de vir treinar, e eu treino o treino do dia. Não tem o que eu mais gosto. Eu gosto de todos. E com certeza eu acho que o cara recebeu essa informação não muito bem. Porque ele deve ter pensado assim, não, tem uma coisa que tu gosta, fala aí. E quando o cara tá muito condicionado, não tem. O cara tem lista. O cara que tem uma mente muito condicionada, ele tem lista. O que é que eu tenho que fazer hoje? Vai ter algumas coisas que tu gosta mais do que outras? Sim. Mas tu não faz porque gosta. Tu faz porque deve. E aí, dentro da alimentação, às vezes, cara, a gente entra com certas condutas desse jeito. E isso daí vai ter que existir. Por mais que a gente deixe a dieta muito personalizada, sou o Paulo, eu quero melhorar minha massa muscular. O que é que eu tenho que fazer? Comer o que gosta. Tá. Qual é a circunstância de regra? Comer mais proteína. Aí vai ter que entrar uns ovos a mais, um frango a mais, uma carne a mais. Ah, mas eu gostava de comer carne querendo ou não, tem carne ali. Da linguiça do frango. Tem pouquinho de carne, mas tem carne de frango. Não vai mais, tem que ser peito de frango. Ou sobrecoxa. Então algumas coisas realmente são condicionadas. Aí dentro dessa condição, se tu é o cara que realmente não entende aquela mudança, que fica muito no gosto, problema comportamental, aí tu vai sempre se reduzindo. O comportamento afeta muito, cara. Eu conheci uma pessoa, cara, num trabalho anterior, que ela falava pra mim assim, cara, eu odeio o que eu como, mas eu como porque eu sou disciplinado. Todo dia eu dizia... Eu acho meio extremo isso, acho meio louco, mas... Eu dizia pra ele que o almoço dele era quase um atentado ambiental. A quantidade de folha que tinha ali dentro, assim, a Amazônia não tem, sabe? E nem precisa desse extremo. Tipo, era uma parada muito colorida, era muito bonito. Era alface, tomate, tudo que você pensa de folha. Eu acho que até folha de jambo ali tinha dentro. Tinha tudo ali dentro, tinha uma coisa... Feijão um pouquinho, assim, 2 caroços. Arroz, 2 Mas tu caroços. concorda comigo que isso aí é um extremo também? Sim. E assim, e essa pessoa é nutricionista, entendeu? Ele é formado e nananã. Como é a licença pra... É CREF, não. CREF é pra... CRN. CRN, né? CREF é pro... Educação Física. Educação Física.
E ele é formado e afins, e eu ficava, cara, será que realmente essa é a vida? Uhum. Será que eu não vou poder realmente ter o sabor de provar aquele churrasco mal passado, sabe? Aquele sangue descendo, Uhum. aquele coração de frango que você come, você fica apaixonado pelo galo, de tão. Ainda ali, aquela coisa gostosa assim. Será que eu não vou poder tomar minha cerveja no final de semana? Será que realmente pra viver bem eu preciso excluir tudo isso da minha vida? Porque, pô, comer é gostoso, sabe? Você Mas provar um o negócio detalhe, Paulo, bom. é em relação às necessidades das pessoas. Porque tu tá aqui hoje, tu ainda é o cara que bebe e come teu churrasco. Sim, ó, Show nossa, de boa. Aí tu começa num programa. Aí dá pra manter tudo isso aí. Aí tu começa a melhorar. Aí quando tu melhora um pouquinho, porque tu já organizou a alimentação, o que é que tu ganha? Ah, a roupa apertou aqui um pouquinho, legal. A barriga tá menor. Tô mais disposto, a azia acabou. O corpo deu uma melhorada, né? Não foi muito, melhorou. Massa. Aí tu vai para as próximas. Vamos dar uma etapa de ano aqui de 6 em 6 meses, né? Fazer duas consultas ao ano. No outro encontro, tu gostou do que quer, mas já tá há 6 meses nisso. Aí tu vai perguntar o quê? Como é que eu faço aqui para melhorar um pouco mais? Ó, esse coração de frango e esse churrasco aqui, vamos diminuir um pouquinho, a cerveja também. Aí tu reluta ali, aí tu topa. Quando tu tira os problemas, tu melhora um pouco mais. Ou seja, tu tava no degrau de baixo, tu foi para um degrau de cima. E assim sucessivamente. Quando tu menos espera, cara, tu tá 10 degraus acima, tu não quer voltar pro degrau inicial, e tudo que tá no degrau inicial, tu percebe que fizeram tu ficar no degrau inicial e empataram tu subir pro degrau de cima. Onde eu quero chegar? Consumo de álcool, consumo de alimentos mais palatáveis, excesso de alimentos. Toda essa alimentação totalmente comportamental. Pessoas muito focadas, mano, a gente come o que gosta. Eu como o que gosto. Mas não porque gosta. Tem uma parada no comportamento que existe. Isso aqui é legal. Eu como que gosto, não porque gosto. Exatamente. Isso é muito legal. Essa frase define muito bem. É uma frase boa. Frase porque muito boa. Na minha infância eu comia biscoito passatempo. Mas eu não como, cara, porque não convém. Então vamos supor aqui numa troca, eu troquei biscoito passatempo por pão com ovo. Pão com ovo é saborosíssimo. Sim. Mas eu queria. Sim. Sim. Daniel, tu tem o poder de comer tudo que tu gosta e ficar com o corpo do jeito que tu quer. O que é que tu comeria? Mesmo eu jantar hambúrguer todo dia, hambúrguer da hamburgueria, eu não vou falar o nome pra dar propaganda. Eu ia. Refrigerante todo dia eu já tomo, já lançaram o zero, então tá de boa. Eu ia talvez almoçar com linguiça, que eu gosto, e farofa no almoço, todo santo dia. E eu ia comer um ovo ou dois de manhã, porque eu como 8. Então, pra minha quantidade, pro meu tipo, aquela tem que ser aquela quantidade ali, pelo meu cálculo que eu fiz. 1 ou 2 não dá. Então, com certeza eu mudaria. Mas não invalida eu dizer que do hábito alimentar que eu tô hoje, eu não gosto, eu gosto. Entende? A gente come gostando. Mas se tivesse o poder de mudar drasticamente, a gente mudava. Mas isso foi mudando no decorrer dos períodos. Porque tu pega um cara hoje, que já não come mais biscoito recheado, ou não faz mais uso de álcool, ele antes era o cara das 10 cervejas, passou para 7, passou para uma semana no mês que não bebe, depois passou para 4, tudo isso voltado pelo comportamento, pelo que ele quis mudar do shape. Porque dentro do comportamento humano, de várias metodologias de pensamento e tudo, existe o nosso prazer eudaimônico e o prazer hedônico. O prazer hedônico é o prazer que tu tem quando bebe a tua cerveja, por exemplo. E o prazer eudaimônico seria tu entender que o álcool que tu gosta não tá mais rolando porque tu quer melhorar teu corpo. Então tu criou um desprazer que hoje te dá prazer. Tu tirou o teu prazer para ter um outro prazer. É o eudaimônico. E dentro do nosso comportamento... É legal isso aí, pô. Que legal, que legal. É um trabalho além, né? É um trabalho, exatamente. É um trabalho de visão. E dentro do nosso comportamento, todo ser humano vai ter eudaimônico e hedônico. Dentro vai ter o teu hedônico. Mesmo tendo passado por eudaimônico. Ou seja, tu já entendeu que o álcool é ruim. Mas tu vai, eventualmente, em um aniversário de um amigo teu, tu vai beber ali. Mas tu já tá bebendo ali, tu já tá sabendo assim, ó, eu vou beber hoje. Mas agora só, sei lá, hoje é outubro. Só Réveillon agora. Por exemplo, né? Dando exemplo aleatório. Então, tu tem a tua característica hedônica de tomar teu álcool, que tu volta pra ela, que vai dar um prazer muito massa ali naquele momento, que tu vai curtir pra caramba, mas pelas características eudaimônicas daquele prazer que tu já desenvolveu, tu já entende que é ali. E só ali, e vai demorar muito pra tu voltar pra lá. Legal, legal. Você falando isso, eu lembrei de uma fase da minha vida também, quando eu era mais jovem. Eu entrei, não sei se você conhece, uma religião chamada Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E eles têm algumas restrições alimentares. Eu sou apaixonado pelo café. Dos meus 14 aos meus 18 anos, eu
A igreja não pode tomar café. Eu não tomava café. 0 café. A gente não pode tomar Coca-Cola, essas coisas tudo. Então, eu tinha um propósito maior, né? Na época era a questão da religião, da salvação. E eu consegui cortar isso. Você falando isso me lembrou. Eu fiquei, é verdade, dá pra fazer. É possível. É possível. Sabe? Eu tenho vários problemas, inclusive vou me consultar, vou até falar assim, vou atrás da sua conta, vou me consultar com ele. Promessa de vou fazer o meu. Porque, cara, eu tô com 28 anos, não sou. Então, me chamaram esses dias de jovem, eu não sou adulto ainda, eu sou um jovem. Eu tô com 28 anos e eu já tô começando a sentir, sabe, que a alimentação e apesar de fazer crossfit, 1 ou 2 vezes por semana, tô sentindo que o meu corpo tá indo, já tá necessitando de muda, mano. De ter um cuidado, muda. de ter uma coisa. O ser humano adulto ele tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? E alguns ciclos eles mudam e não retroagem. Por exemplo, a alimentação. Quando o cara muda mesmo, que o cara virou a chave, ele não volta mais, cara. Não volta. Quando eu falo mudar, não é aquele cara que fez uma cirurgia bariátrica, que tinha 160 e agora tá com 130. Ele tá lascado ainda, pô. Pra mim, 130, aquilo tá... Perdeu 30. Que ótimo. Foi muito bom. Perfeito. Mas não mudou ainda. Não mudou, porque não chegou no 90, que seria a meta. Quando tu pega o cara desse mesmo exemplo, que chega nos 90, 80, que hoje é um cara do ganho de massa muscular, que já tá totalmente treina todo dia e tal, duvido esse cara aí voltar pra 120. Quando ele pisar na balança que dá 95, ele já tá procurando ajuda, já tá querendo parar de comer, já tá... Enfim, errado ou não, ele já tá fazendo alguma coisa pra não voltar pra onde tá, porque esse cara mudou. O outro cara não mudou, ele fez um processo, de certa forma, extremo, que fez ele perder peso. Aí ele conquistou ali uma perda de peso porque está com pouco a quantidade do estômago que tinha. Não volta para o peso anterior porque não consegue mais comer o que era para comer e ainda está super obeso. Só que está menos super obeso. Não mudou nada. Só tem menos estômago, tem menos capacidade calórica. Baixo. O peso não fica no extremo excesso, mas ainda fica no excesso. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então quando a gente muda realmente, que a gente entende todos os processos de mudança que a gente coloca... Aí vem todo o contexto da nossa conversa, ô Paulo. Se coloca nos ambientes, a gente entende o que é para fazer naquele ambiente, vê de uma forma boa todas as mudanças e entende que para fazer mudança eu tenho que fazer mudança. Porque isso é um detalhe interessantíssimo. O cara procura uma mudança e não quer fazer a mudança. Então quando você entende tudo isso, que você realmente evolui, você sobe o degrau, você não desce mais. E sobre essa fala que eu acabei de te dizer, é muito curioso as pessoas, não só a mim, a pessoa paga o nutricionista, ela vai no nutricionista, ela tira um tempo para ir no nutricionista, ela compra o suplemento que o nutricionista passou, ela tá fazendo o treinamento que o personal prescreveu, tem uma grana do caramba em tempo e em dinheiro inserida aí você paga para receber um processo de mudança, você concorda com aquele processo de mudança, é legal, você concorda com todos os alimentos que tem ali e você não cumpre. Quando eu falo não cumpre, não é o cara que teve pouco resultado, não. É o cara que, 1 ano, ele engordou, ele foi atrás de tudo isso e ele deixou de lado e ganhou peso, já estava ruim, ele conseguiu piorar. Eu acho isso aí, cara, extremamente alarmante. Só que eu não vou falar isso aí porque eu não sou terapeuta da pessoa. Mas eu observo e tiro para minhas próprias condutas pessoais. Falo, meu irmão, que perdição essa pessoa tá. Esse ser humano tá totalmente perdido. Vou tentar ajudar, mas você identifica, né? Pô, cara, Raniel, a gente vai se caminhando aqui pro final. Pô, Raniel, muitíssimo obrigado, tá, cara, por ter essa troca. É muito legal e assim, eu acho que uma das maiores felicidades minha como comunicador, criador de conteúdo aqui na internet, sabe? Eu tô criando conteúdo na internet no mundo nerd, é por isso que tem aqui um Goku, tem um Endo, é muito bom, mano. Tem muita coisa aqui que fala sobre mim, mas eu sempre quis ter, eu tenho um podcast mesmo há 4, 5 anos, mas eu sempre falei sobre filme, sobre série, sobre essa coisa nerd. E iniciar esse projeto, falar com pessoas. O episódio passado a gente falou sobre cinema, sobre audiovisual. No primeiro a gente falou sobre cinema, sobre arte e tudo. E a gente poder ter em contato com essas pessoas que trazem essa luz, cara, tudo que tu falou isso pra mim hoje tá me dando uma vontade. Abriu vários insights. Exatamente, de tentar viver isso, sabe? De tentar trazer isso pra mim, é muito legal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mas antes de terminar, eu sei que a minha audiência, nossa audiência aqui, gosta muito de conhecer os nossos convidados. Aqui falando pro olho da verdade, pra nossa câmera, essa aqui, a aberta. Eu sempre falo para close, mas o diretor sempre pede pra falar pra aberta.
Fala aqui pra gente, cara, primeiro, onde encontrar os seus trabalhos. Eu não falei sobre, mas eu sei que você tem 7 livros publicados da área, 46 artigos. Onde é que a gente pode encontrar esses livros? Eu vou te pedir pra voltar aqui no Unitalk Tian pra gente falar mais sobre. Mas onde a gente pode encontrar os teus livros, onde a gente pode encontrar o trabalho, onde a gente pode encontrar você pra poder se consultar com você. Cara, de antemão já agradeço aí o convite, agradeço o agradecimento, que é mútuo, lógico. É muito bom contribuir, muito bom mesmo. Eu fico feliz em passar um pouco do que eu vivi, eu acho legal, e tentar agregar para as pessoas também evoluírem e conquistarem seus objetivos específicos. Mas em relação à minha rede, Raniel Fernandes Nutri, que é o Instagram, o @, lá vai ter um site, logo no perfil. Nesse site você tem acesso aos livros e os artigos. Mas os livros, se você colocar meu nome no Amazon, Raniel Fernandes vai descer todos. Você tem lá os livros. São preços bem populares, entre 20 e 30 reais. Então, qualquer pessoa realmente pode comprar. Vai chegar na sua casa porque é pelo Amazon, então é enviado para você. Não tem um livro aqui na localidade, infelizmente. Mas tem como você possuir o livro. E em relação aos artigos, também tem lá, tem uma página chamada ResearchGate, que é o portal do pesquisador. Quando você coloca meu nome lá também, você vai ter como baixar todos os artigos em PDF. Então pode ler, você que é da área acadêmica, você pode ler também. Pode me pedir no Instagram. Eu vi o podcast aqui, tu pode me mandar os artigos? Posso. Me manda um e-mail e mando na hora, não tem problema nenhum. Eu quero, inclusive, eu tenho um hobby meu que poucas pessoas sabem. Eu gosto de ler artigo. É da minha área, não é? É legal, vai agregando, né? Esses dias eu tava lendo um paper japonês sobre física quântica. Uhum. Não tem nada a ver, mas eu achei tão interessante, fui ler. Legal. Parte dali eu não entendo, primeiro, porque tá em japonês. Uhum. Segundo, porque são termos técnicos que eu não entendo nada, mas tem um termo técnico. que eu não sei o que é, mas eu leio. Tem umas paradas que eu pego ali, é um hobby maluco meu. Só uma coisa... Inclusive, Paulo, tem também no meu site lá, vocês vão ver o livro em e-book, então vai ficar mais barato ainda. Mais fácil ainda. É questão de 10 reais, alguns mais baratos do que isso. Então você já compra, já baixa, já tiver um Kindle já lê no PDF também, de boa. Então tá de fácil acesso, tá tudo de fácil acesso. Tá? Raniel, meu irmão, muitíssimo obrigado. Foi de muita luz, muito legal. Você daí de casa que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de seguir o nosso convidado e, é claro, seguir também nós lá nas redes sociais, no @Onivers, né, em todas as redes sociais, @Onivers, ou a mim, né, que é o PV_Unim. Todos os links, tudo que foi citado aqui no nosso programa está na descrição desse episódio. Também fortalece a galera da REC que cede os estúdios para que nós possamos estar aqui gravando, e também os colaboradores que participam criando as thumbs, criando as edições e fazendo parte desse projeto. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana.